Olá, bem-vindos ao canal da Casa Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Poá. Graças a Deus, temos a oportunidade, mais uma vez, de desenvolvermos a Maria de Nazaré. Hoje, quinta-feira, nós temos um estudo ligeiro de 3 obras: Fonte Viva, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Meu nome é Vânia e João Firmino, meu companheiro, meu marido, nós estamos responsáveis pela atividade de hoje. Então, vamos dar início da melhor forma possível, que é através de uma prece. Nesse sentido, solicito e agradeço a colaboração de cada um de vocês para que juntos possamos elevar o nosso pensamento, aumentar a nossa frequência vibratória, nos colocando em sintonia com a espiritualidade superior e amiga. Assim, fechemos os nossos olhos, agradecendo intimamente por tudo que nos acontece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então, iniciando com o estudo do livro Fonte Viva. Nós abordaríamos hoje a mensagem, visto que são 180, né? O livrinho, ele se constitui de 180 mensagens. E nós leremos a de número 16, cujo título é Não te perturbes. E toda obra Fonte Viva, ela se inicia com um versículo. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade. Aferi-la, desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos ao parecer, o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre, mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa.
O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Bela lição que o Fonte Viva nos traz à mente e ao coração. O título é Não te perturbes, não te desequilibre, não perca a sua fé, a esperança. E começa, né, a mensagem com um dizer de Paulo, quando ele diz que o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Então as coisas estão difíceis. Então quando passamos pela aflição, consideramos que aquilo é a pior coisa possível, que contraria os nossos interesses, que contraria também as nossas expectativas. Mas Emmanuel, nesta mensagem, ele vai tecendo como que uma fábula, onde o grão de trigo, a madeira e a pedra são como que personagens de uma fábula, e nessa personagem e nessa fábula, os personagens têm a capacidade de pensar e falar. Desculpem, meus amigos, mas está tendo um barulho de caminhão lá fora. Vamos ter que aguardar um pouquinho, né? Enfim, eu vou continuar falando, mas o barulho externo vai atrapalhar um pouquinho, né? O som aqui da nossa live. Acho que ele já está indo embora. Bom, voltando então ao que eu estava colocando, Emmanuel compara então o grão de trigo, a pedra, a madeira, como se fossem personagens de uma fábula, e cada qual vai reclamando as suas dores, as suas dificuldades, os seus sofrimentos. Então, para o grão de trigo, o seu inimigo mais contumaz é o moinho, que vai moê-lo. Para a madeira é o serrote, que vai cortar, vai serrar a madeira. E para a pedra é o buril. O buril é um instrumento que tem o condão de lapidar, de cortar a pedra. Então vejam, todos esses personagens reclamam, porém reconhecem depois que se tornam muito melhores. A pedra, ela vai ser moldada, a madeira vai servir para a construção de casas, móveis. O grão de trigo vai satisfazer a fome da humanidade. Enfim, da mesma forma, nós, seres humanos, temos essa tendência de nos desesperarmos, perdermos a paciência, nos revoltarmos contra tudo que nos causa dor em alguma medida. Mas, quando assim agimos, nós nos desequilibramos, nós nos perturbamos. E Emmanuel colocou como título nessa mensagem: não te perturbes, ou seja, não te desequilibres, porque o que parece ser um mal, mais para frente será uma bênção. Mais para frente nós agradeceremos, porque foi aquilo que a princípio parecia ser algo ruim, contrário aos nossos interesses, às nossas mais caras esperanças, e então assim nós percebemos que devemos, como nos disse Paulo, em tudo dar graça, porque afinal de contas, tudo que Deus faz é perfeito e tudo, absolutamente tudo, concorre para o bem de todos nós, graças a Deus. Agora, nós faremos então a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Para hoje, nós escolhemos uma mensagem que vem ao encontro da mensagem do Fonte Viva, pois que lá as nossas reclamações
nos leva a crer que não devemos nos perturbar, que devemos aceitar com submissão aos desígnios do Pai, com resignação, e por isso que o título da mensagem de hoje é exatamente este: submissão e resignação. Este título está contido no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 28 nos traz uma coletânea de preces espíritas. E nessas preces, o que nós percebemos? Que sempre antes da prece, nós temos um prefácio, onde Allan Kardec vai nos colocar algumas questões importantes antes de se dirigir à prece. Então, hoje nós vamos falar da submissão e da resignação. É um texto curtinho, mas nem por isso menos importante e profundo para as nossas reflexões diárias. Submissão e resignação. Quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência ou alguma ação anterior. Nesses casos, como se vê, temos de atribuí-la a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma das nossas ações, trata-se de uma prova para a existência atual ou de uma expiação de falta cometida em existência anterior. E neste caso, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, desde que somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Naquilo que nos aflige, vemos em geral apenas o mal presente e não as consequências ulteriores, ou seja, posteriores e favoráveis que ele pode ter. O bem é frequentemente a consequência de um mal passageiro, como a cura de um doente resulta dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar corajosamente as atribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam contadas e que se apliquem a nós estas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Queridos amigos, é esta a leitura do Evangelho para hoje. E assim eu vou chamar neste momento o João Firmino, que nos trará a sua contribuição a respeito desta temática: submissão e resignação, item 30, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com vocês, o João Firmino. Amados irmãos, irmãs queridas, muita paz e luz a nos envolver em mais este momento que todos nós que estamos sintonizados nessa live, paramos as nossas atividades para nos atermos ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E hoje temos aqui uma lição muito boa: submissão e resignação, né? Esta submissão é ser submisso à vontade divina, às leis naturais, às leis de Deus. Se Deus está no comando de tudo, se Deus nos criou lá em épocas remotas,
para construirmos, através do labor, a nossa evolução. E nós temos para essa trajetória o livre-arbítrio. Nesse livre-arbítrio, em algumas oportunidades, nós cometemos erros, nós falhamos, o que era às vezes para fazermos certo, a gente acaba fazendo errado, e todo erro tem a sua consequência e tem o seu autor, que deve ser responsável por esses atos, e nós somos. E em todas as nossas falhas, os nossos erros, alguns de nossos irmãos acham que Deus nos castiga por nossos erros. Não. Deus é amor, nos ama acima de tudo. Nos criou pelo seu amor e pelo seu amor Ele nos protege, nos ampara, nos guia e pelo seu amor nos dá total liberdade e pelo seu amor nos dá todas as oportunidades que precisamos para construirmos a nossa evolução e um dia chegarmos à evolução de nosso irmão querido Mestre Jesus e muito mais ainda, porque Ele mesmo nos afirmou. E então, dentro dessa trajetória longa, nós temos altas e baixas. E nestas altas e baixas, a gente comete erro, a gente comete falhas e também cometemos muitos acertos. E tudo isso é contabilizado pela justiça divina. Então, somos agraciados, amparados pelos nossos acertos, sim, mas também somos responsáveis e temos que corrigir os nossos erros, as nossas falhas, refazendo sempre na longa existência ou na eterna existência da vida as lições que fazemos errado e que precisamos corrigi-las. Após esta submissão, esta resignação, esta aceitação à justiça divina, em todos os momentos dolorosos, difíceis, porque para cada erro nós temos uma oportunidade de consertá-lo na mesma proporção. E às vezes este conserto, esse dever de casa, esse problema que às vezes se aparenta insolúvel, nos dá dor de cabeça, nos submete a desafios, nos traz algumas dores árduas. E para tanto, nestes momentos de dificuldade, de desafios, de lições difíceis para fazer na nossa casa íntima e espiritual, é preciso termos uma boa dose de resignação ou, em algumas situações, uma grande dose de resignação. E ser resignado é estar de conformidade com a vontade do Pai. É estarmos conscientes que tudo que nos acontece, às vezes, que aparentemente é ruim, é para melhorar, como diz o slogan aí do setor artístico, né? E, então, dentro dos momentos difíceis, dos desafios da vida, das dores que às vezes parecem infindáveis, é que é preciso que tenhamos na mesma proporção a resignação, a confiança, a fé, para não perdermos o que podemos dizer o fio da meada. E todo aquele que perseverar nos momentos difíceis, no seu foco do amor, do bem e da vitória,
este será salvo. Então, nós temos hoje um título de uma lição muito importantíssimo pelo momento atual que estamos vivendo, um momento de dificuldade, de dor, de pandemia, como se diz aí nos veículos de comunicação, mas nós que somos espíritas, sentimos sim a perda de um ente querido, sentimos sim o problema de dificuldade que estamos vivenciando, de desafio, mas nós temos que manter a nossa fé, a nossa confiança no Pai, porque Ele só dá para nós, seus filhos amados, aquele fardo que conseguiremos carregar. Ele só dá o frio proporcional ao cobertor que temos. E Ele está sempre atento a todos nós. O Mestre Jesus é o governador planetário, Ele está atento no leme dessa nave chamado planeta Terra. E muito, muito Ele nos ama. Ele quer o melhor para todos nós, seus irmãos. E se faz necessário, principalmente nós, espíritas, que acreditamos, confiamos na imortalidade da alma e sabemos que todo sofrimento é para o bem. Toda dor vem para burilar-nos em algumas circunstâncias, como falou a leitura do Evangelho. O grão de trigo passa pelo moinho, no boril ali das pedras, no frissor, para se tornar no polvilho, na farinha de trigo, que vai se converter no pão que irá sanar a fome, matar a fome de muitos dos filhos amados de Jesus. E nós também somos assim. Jesus espera muito de nós. Então toda dificuldade que passamos é para burilar-nos, é para fazer com que nós nos tornemos realmente espíritos de luzes, luminares, trabalhadores, responsáveis, conscientes, capazes de correspondermos a todas as expectativas que o Mestre Jesus tem para com todos nós, seus filhos amados, seus irmãos queridos e filhos de Deus, que muito nos ama, porque Ele mesmo nos disse, Jesus, em todas as oportunidades, né? E Ele é submisso à vontade do Pai, o Pai que é bom, o Pai que nos ama. Então Ele se colocou sempre no mesmo nível de todos nós, com algumas experiências a mais, mas sempre nos deixou bem claro que tudo o que Ele fez, nós poderíamos fazer e podemos fazer. Vamos trabalhar, vencer os desafios com um foco único, que é atingirmos a nossa evolução espiritual para sermos capazes de tal feito a que Jesus nos confiou. Queridos irmãos, muita paz, muita luz a todos, que Deus nos abençoe agora e sempre. Queridos irmãos e amigos, vamos então finalizar com uma questão ligada ao Livro dos Espíritos. Na verdade, é uma questão e ela tem um desdobramento. É a questão de número 574, que tem o desdobramento em 574A. A 574 diz o seguinte: Kardec indaga aos espíritos: qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Vejam bem, nós sabemos que há pessoas que sentem prazer em nada fazer. Então, são a essas pessoas que gostam de ficar na inércia, na inatividade. Então, Kardec indaga: qual pode ser a missão dessas pessoas? E então, os espíritos respondem: a
efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Então, aqui de fato, como nós temos o livre-arbítrio, o ser humano pode não querer fazer nada, não contribuir, não auxiliar, ou seja, uma inutilidade em pessoa. Podemos fazer isso? Podemos. Mas como Paulo nos adverte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, sermos inúteis e voluntariamente, tendo a possibilidade, a capacidade, a habilidade de ajudar, mas voluntariamente não negamos porque não queremos, porque somos preguiçosos, porque não estamos afim, isso será cobrado de uma forma terrível, pois que os Espíritos nos asseveram que expiarão, esses espíritos preguiçosos, expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Nós podemos imaginar que numa existência, ou mesmo nessa, vão passar por situações em que terão que trabalhar muito, esgotar as suas energias, porque na existência pretérita nada fizeram, só descansaram. Só que os espíritos também nos orientam, nos garantem que já são punidos, esses espíritos voluntariamente inúteis encarnados na Terra, já são punidos desde a vida atual, pois que sentem tédio, porque nada fazem, então é muito entediante e além de tudo tem desgosto pela vida. Às vezes a pessoa, além de ser inútil, depois recorre ao suicídio por desgosto da vida. Então, sejamos úteis. É para isso que estamos aqui na Terra. Tanto é que Divaldo, outro dia, fez uma colocação bem interessante. Ele aproveitou um ditado, né? Aquele que não vive para servir, não aprendeu ainda a viver. Então nós estamos aqui no planeta Terra, ou em qualquer lugar em que o Pai nos coloque, para servirmos, para sermos úteis, portanto. E agora eu vou pedir ao João que comente o desdobramento dessa questão, que é o 574A, que diz o seguinte: pois se tinham direito de escolha, por que preferiram uma vida em que nada lhes poderia aproveitar? Então, aí os espíritos respondem: entre os espíritos há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa fazer, compreenderão mais tarde e à sua própria custa os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Talvez também tenham escolhido uma vida mais útil, mas uma vez em ação a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. Vou pedir ao João, então, que comente brevemente esta questão para que possamos, assim, fazermos o encerramento da nossa live de hoje. Qual é a pergunta mesmo? 574A. Se tinha direito de escolha, por que preferiram uma vida em que nada lhes poderia aproveitar? É esta a questão. O João vai comentar para a gente. O direito de escolha todos nós temos, mas temos o livre-arbítrio, escolher o melhor para nós, que vai nos trazer, diríamos assim, bônus horas maravilhosos, saldo positivo na nossa conta da espiritualidade. E às vezes, em algumas oportunidades, em algumas decisões,
o espírito prefere escolher o que vai lhe dar, que vai lhe proporcionar, às vezes, alguns prazeres imediatos, e isso acaba acarretando, em algumas situações, resultados não promissores na busca e na conquista de dividendo para a sua evolução espiritual. Mas o espírito, ele é livre para fazer a sua escolha. Se existe algo na nossa individualidade que a espiritualidade superior respeita com uma legitimidade fantástica, é o nosso livre-arbítrio. Quanto mais evoluído, quanto mais elevado é o espírito, mais ele respeita as nossas, o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, as nossas ações. E todos nós, pode ser o pior dos espíritos, que num momento da sua reclusão, da sua meditação, do seu recolhimento individual, ele tem ali aquele momento, puxa vida, isso eu errei, isso eu não deveria ter feito. Pode ser o pior dos espíritos. Ele pode até negar verbalmente, mas consciencialmente isso não foge da nossa memória, da nossa mente. Mas, como nós somos senhores, donos de nossas ações, somos responsáveis por tudo que fizemos, num dos momentos, numa das oportunidades, teremos que arcar com essa responsabilidade e corrigir esta lição, refazer, não é? Aquele dever de casa que não fizemos corretamente. Porque se estamos hoje num processo reencarnacionista no planeta Terra, aqui é a nossa casa planetária, é a nossa casa espiritual, é aonde temos que fazer as nossas lições, os nossos deveres de casa, para, no momento apropriado, nos apresentarmos ao nosso Mestre, a toda a sua equipe, que é Jesus, para daí sabermos se fomos promovidos, se passaremos de ano ou se vamos ter que repetir novamente, né, os anos, numa oportunidade reencarnacionista, com algumas complicações, com algumas dificuldades a mais, mas essa é a lei, e a lei é inexorável, ela não foge das suas ações. Podemos enganar a nós mesmos, mas nunca enganaremos a nossa consciência. E a lei divina está escrita, expressa e se manifesta a todos nós pela nossa consciência. Graças a Deus. Queridos irmãos, então chegamos ao fim desse ligeiro estudo do Fonte Viva, do Evangelho e o Livro dos Espíritos. Agradecemos muito a presença de todos que nos acompanharam nessa live e aproveitamos para pedir a colaboração na prece de encerramento. Vamos unir os nossos pensamentos, sentimentos, para juntos entrarmos em sintonia com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim, vamos direcionando o nosso pensamento a Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem conosco todos os dias,
às 18 horas, temos as lives. Amanhã seria o Ezequiel, mas serei eu, porque ele fará a palestra presencialmente na Casa Espírita. Sábado, João e eu. Domingo será nossa amiga Arielle. Segunda, Ezequiel. Terça e quarta, Sérgio com a Fabiana. Quinta, retornamos e assim sucessivamente. Fiquem conosco. Depois vocês poderão ir no YouTube, dar o like para impulsionar o nosso canal. Sabemos que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Estamos aqui para divulgar a doutrina espírita, que conforta, esclarece, consola. Queridos amigos, um abraço fraterno a todos, um ótimo final de quinta-feira e até a próxima. Até amanhã!